Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz, com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para mais um vídeo. Tacar fogo na seara dos filistas. Vamos aí caminhar na Bíblia. Estamos estudando a terceira carta do apóstolo João, versículo por versículo. Tá bom? Você que queira participar do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão, nos avise. Nós temos uma turma nas segundas-feiras, das 19 às 21, e temos outra turma aos sábados, das 15 às 17 da tarde. Fechou? E por que eu estou fazendo esses vídeos? Primeiro porque eu vejo que muita gente tem dificuldade com respeito a pregar, dar doutrina, iluminação da palavra, o próprio crescimento na palavra. Então eu estou aqui fazendo esses vídeos. Você pode ver que meus vídeos não tem esses efeitos, não tem muito efeito os vídeos, não tem nada de efeito, mas tem essência, tá? Porque eu me preocupo em passar para você um conteúdo. Eu não quero seguidor. Eu quero pessoas interessadas em se parecer com Jesus. E tem muita diferença nisso, tá? Eu não estou aqui fazendo esses vídeos nesse canal em busca da sua curtida, do seu comentário, enfim, da sua inscrição. Se vir, glória a Deus. Mas saiba que o propósito deste canal aqui é te ajudar a crescer, tá? E você que vê que tem outras pessoas precisando de crescimento, de desenvolvimento, não dá para fazer o curso presencial, faça à distância. Eu mando para você os conteúdos. Irmão Clécio, de forma gratuita, mando com todo prazer. Se você quiser nos abençoar, mandar uma oferta, é com você e Deus, se você sentir a mão de Deus para nos abençoar. Caso contrário, receba o conteúdo com muito carinho, com muito amor, que vai te ajudar demais, tá? E tá vendo esses produtos aqui atrás de mim? Para quem não conhece, tudo que eu leio, tudo que eu oro, meu caderno de oração, livros, eu leio e oro usando lápis de cor. Então aqui são materiais feitos através da minha vida de leitura e oração. Porque o que eu percebi hoje em dia é que no local onde os cristãos deveriam mais buscar a Deus é exatamente onde eles menos buscam, dentro dos seus lares. Os crentes estão investindo pesado no próprio distanciamento de Deus nas suas casas. Tem muita distração, tem muito gatilho carnal. E aqui é apenas um gatilho espiritual, para te lembrar de ler mais e orar mais, tá bom? Então eu estou montando essa loja, inclusive ore aí por mim, pela minha vida, porque eu vou trabalhar diariamente para avivar o máximo de pessoas que eu conseguir em vida. Se eu puder te ajudar a orar mais, manter mais o foco, ler mais a Bíblia e livros bons, eu já fico muito feliz com isso. Ore aí pela nossa loja Dose de Avivamento. E você que se interessar nos nossos produtos, nos nossos gatilhos mentais e espirituais, que vai te fazer ler mais e orar mais, nos comunique. Fechou? Bora pra cima? Pegue a sua Bíblia, terceira carta do apóstolo João. Vamos hoje falar do versículo 7. No vídeo passado nós falamos do versículo 5 e 6. E aí hoje iremos falar do 7. Então pegue aí sua Bíblia. Vamos tratar algumas expressões. Está uma chuva abençoada e ao mesmo tempo um calor abençoado. É forte. Vamos para riba. Pega aí sua Bíblia que é importante, tá? Eu não sou do tipo de pregador que eu quero que você confie no que eu falo.
Eu quero que você confie no que está escrito. Isso para mim é mais importante. E um pregador bíblico, ele precisa exaltar as expressões bíblicas. Tá bom? Pegue sua Bíblia, terceira carta, do apóstolo João. E agora vamos para o versículo 7. Se você já estiver com a Bíblia aberta aí, eu apenas vou falar as expressões que vamos tratar aqui nesse vídeo. E você, aí em casa, lê o versículo. Tá bom? No versículo 7 tem a expressão: porque pelo seu nome saíram. Observe aí no versículo 7 que a palavra nome está com N maiúsculo. Olha uma pergunta interessante. Que nome é esse que o texto está enfatizando? Quem é essa pessoa? Nome de quem? Primeira expressão, porque pelo seu nome saíram. Quem saiu? Pelo nome de quem? Ainda no versículo 7, vamos também falar só dessa expressão aí, nome. Tá? Nome. Ainda no versículo 7, nada tomando dos gentios. Observe na sua Bíblia, veja se está essas expressões que eu estou citando. É lógico que dependendo da tradução, vai estar de forma diferente, só que o sentido é o mesmo. Mas acompanhe na Bíblia. A expressão nada tomando dos gentios. E a outra expressão no versículo 7, que também iremos tratar, é gentios. Tá? Lembrando, se não der tempo para tratar todas essas expressões, porque eu estou fazendo vídeos de 30 minutos para a mensagem ficar repartida, porque como é o capítulo todo, é muito conteúdo e não dá para falar em um vídeo só, para não ficar tão exaustivo. Então eu reparti os vídeos em 30 minutos para que você acompanhe de uma forma mais facilitada. Fechou? Sua Bíblia aberta. Versículo 5 do vídeo anterior, apenas vou dar uma pincelada. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. João deixa claro que Gaio procede fielmente em tudo o que faz. Primeiro parece que Gaio era perfeito, mas não, ele não era perfeito, sem erros. Gaio tinha muito erro. Só que o que aconteceu com Gaio? As qualidades dele superavam seus próprios defeitos. E querendo ou não, todas as vezes que nós quisermos ser pessoas melhores, abençoar os ambientes, abençoar as pessoas, as nossas qualidades têm que estar acima dos nossos defeitos. Nunca iremos ficar sem erros, tá? Mas as nossas qualidades têm que estar acima dos nossos defeitos. Se essa balança mudar, automaticamente você vai se tornar um prejuízo para qualquer pessoa ou ambiente. Então já deixo essa palavra aí na sua vida. Que as suas qualidades superem os seus defeitos e você seja bênção para as pessoas ao seu redor. Amém? Ainda no versículo 5, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Na terceira carta, lembrando que João está elogiando Gaio, porque ele é hospitaleiro e generoso. Então Gaio era muito hospitaleiro e muito generoso. Gaio era do tipo de cristão que se alguém aparecesse na porta dele, precisando de qualquer coisa, ele abençoava. Só que quando você vai estudar a segunda carta, o mesmo apóstolo João, ele manda você fechar a porta. Olha só, na terceira, manda abrir. Na segunda, manda fechar. E quando você estuda as duas cartas, você vai saber o porquê. E na segunda, tem uma falsa doutrina chamada docetismo. Inclusive, já falei sobre isso no nível 1, que nós estudamos na segunda carta. Veja lá o que é. E aí, na terceira carta, ele pede para abrir, porque as pessoas que estão chegando são verdadeiros missionários de Deus.
Então aqui a gente tem que criar um equilíbrio. O procede fielmente em tudo, ou seja, você procede fielmente na generosidade, na hospitalidade. Entendeu, Gaio? Você procede fielmente na hospitalidade, na generosidade. Só que na segunda carta, para a Quíria, para uma senhora ou para uma igreja local, João manda fechar, por causa de doutrina errada. Aqui está o ponto de equilíbrio. Para a doutrina errada, feche sua mente, feche seus ouvidos, feche seus olhos e feche sua porta. Não caminhe junto. Segue esse conselho de Deus. Para a doutrina certa, abra seus olhos, abra sua mente, abra seus ouvidos. Fale da doutrina certa. Ande com pessoas que se preocupam em carregar a doutrina correta da palavra de Deus. Doutrina essa que salva, liberta, traz iluminação mental, tá bom? Então tenha o equilíbrio. Na segunda carta manda fechar, na terceira manda abrir. O que eu faço, irmão Cleverson? Para a doutrina errada fecha, para a doutrina correta abre, tá bom? Amado, procede fielmente em tudo o que fazes. Com certeza Gaio deve ter visto muita gente preguiçosa aí. E o preguiçoso é aquela pessoa que ela quer apenas usufruir, mas não quer suprir em nada, né? Não quer ajudar em nada. Então aprenda também a fechar as portas para preguiçosos, tá bom? Ninguém gosta de sanguessugas do seu lado. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Procedes fielmente em tudo o que fazes. No dia que eu vi essa expressão, eu fiz uma pergunta. Será que Gaio nunca sofreu um prejuízo na obra? Será que não chegou falsas pessoas? Gente que só queria usufruir, via que ele estava abençoando, mas ao mesmo tempo só queria usufruir, queria enganá-lo? Com certeza teve. E quando o Gaio ficou sabendo dessas pessoas, ele com certeza ficou muito triste. Só que João elogia ele, dizendo que ele procede fielmente em tudo o que faz. Mostrando que Gaio, independente dos prejuízos, ele continuou. Recebe essa palavra de Deus. Na obra de Deus, você vai encontrar muita gente sem vergonha, safada. Muita gente que só quer usufruir dos benefícios que você tem para dar. Mas recebe essa palavra de Deus. Independente dos prejuízos, continue fazendo bem. Independente dos prejuízos, continue ajudando as pessoas. Para aquelas que você viu que só quer usufruir, feche as portas. Mas não pare de ajudar as pessoas por causa de alguns prejuízos que você teve. Tá bom? Porque Deus está vendo tudo. Continuando. Ainda no versículo 5, a expressão. Acompanhe na sua Bíblia, que isso aqui é importante. Ainda no versículo 5, a expressão. Como com os irmãos e para com os estranhos. Então, olha o texto. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e os estranhos. Irmãos aqui é de fato irmãos na fé, e estranhos não são pessoas mundanas. Estranhos também são irmãos na fé, porém que não são da convivência de Gaio. Então aqui tem duas classes de crente. Os crentes de convivência de Gaio e os crentes que são de momento. São itinerantes. João mais uma vez elogia Gaio, porque Gaio não tem diferença no tratamento. Ele trata o irmão da convivência de um jeito e os de momento ele trata do mesmo jeito. Recebe essa palavra de Deus. Tratar o irmão da convivência diferente do irmão que é de momento é hipocrisia. Tratar o irmão da convivência só na base da dureza, do estresse,
e o irmão de momento, pregador que vem de fora, cantor que vem de fora, ensinador que vem de fora, ele se trata... Quer um cafezinho? Isso é hipocrisia. Viu? E Deus não está nisso. Então recebe essa palavra de Deus. Eu não quero que você seja um hipócrita, ao ponto de tratar os irmãos da sua convivência de um jeito e os de momento que vêm de fora de outro jeito. Abre seus olhos. Isso é coisa de fariseu. Não é coisa de discípulo de Cristo. Vamos continuar. Versículo 6, a expressão, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Uma pergunta que eu fiz. Por que existem poucos missionários? Resposta, falta de suporte. Tem muito homem de Deus, mulher de Deus, que parou de fazer missão. E não é porque é fraco, não é porque, desistiu no meio da caminhada. Não, é porque a igreja que era para dar suporte não deu. E eu estou falando de suporte financeiro. É isso mesmo. Por que tem tão poucos missionários? Porque hoje se encontra poucas igrejas que dão suporte. Tá? Vou apenas listar aqui. Jesus diz, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Os santos dos últimos dias, os mormons, é falso, é isso, é aquilo, todo mundo brigando por falsas doutrinas, né? Por que não investe na verdadeira? Por que não investe na verdadeira? Fica tanto falando das falsas, mas as falsas, vem aqui, os santos dos últimos dias, eles investem em 72 missionários, 72 mil missionários, tá? Do bolso deles. Os adventistas, eles investem em 351 famílias missionárias, do bolso deles. Os batistas, os friozinhos. Você diz o friozinho, só tu que é quente, né? Só porque fala uma língua aqui, uma língua ali, pula, e chora, planta bananeira. Os batistas, eles investem em 2.450 missionários. Católicos, 445 mil missionários. Tá bom? Isso aqui é apenas um pouco, uns dados aí que eu peguei. Se você quiser aprofundar, fique à vontade. Mas o resumo que eu quero trazer para você aqui é, por quê? Por que não investe nos ensinos verdadeiros? Por que não dá o suporte? Tem 2,6 bilhões de cristãos no mundo. Se a igreja é missionária, se a igreja está na terra para ganhar alma, discipular a alma, por que tem tanto cristão no mundo e tão pouco trabalho missionário? Responde aí. Aí entramos no versículo 7, nossa mensagem. Porque pelo seu nome saíram. Esse nome aqui, que está no texto, é o nome de Jesus. É o de Jesus. Tá bom? Quem saiu pelo nome de Jesus? Os missionários. Chegasse num missionário dessa época aqui e perguntasse, qual o seu maior motivo de fazer missão? Sabe o que ele ia responder? Jesus. Qual o seu maior motivo de fazer missão? Alguém que não desistiu de mim. Foi até o fim. Ei, missionário, mas você pode ganhar muito dinheiro. É só mudar a mensagem. É só parar de falar de pecado, arrebatamento, volta de Jesus.
Qual o seu maior motivo, missionário, de continuar pregando assim e vivendo assim, missionário? O missionário respondia: ele foi até o fim por mim. Eu tenho que ir até o fim por ele. Quando ele me salvou, ele não olhou o que eu tinha. Ele olhou para mim. E é por causa dele que eu sofro, que eu vou até o fim. E nada e nem ninguém vai me parar. Eu só paro no céu. Vou fazer uma pergunta para você. Qual a sua motivação em ir para a igreja? Qual a sua motivação de louvar? Qual a sua motivação para pregar? A motivação desses missionários em fazer missão era Jesus. Eu confesso que eu fico um pouco triste por ver que a motivação de muita gente, muito crente hoje mudou. A motivação hoje é dízimo. A motivação hoje é oferta. A motivação hoje é bens materiais. A motivação é terra. É matéria. Eu quero saber onde estão os meus irmãos apaixonados por Jesus. Onde estão os meus irmãos que ainda querem ter o céu como casa? Que amam tanto Jesus que o motivo deles de louvar é Jesus. O motivo deles de pregar é Jesus. O motivo deles de ir para uma igreja é Jesus. Irmãos que não aguentam ficar um dia sem orar, sem meditar na palavra. Eu quero saber onde estão os meus irmãos que o maior motivo deles em servir Jesus não é uma igreja luxuosa, não é um ar-condicionado, não é um banco, não é oferta, não é um pastor famoso, não é uma igreja famosa. Cadê os meus irmãos que o seu maior motivo em servir a Jesus é Jesus? Recebe essa palavra de Deus. Talvez você se perdeu no meio do caminho. Talvez você se perdeu no meio do caminho, onde sua motivação mudou. Você parou de orar, parou de ler, deixou de se relacionar com o Mestre que te salvou, foi até o fim por você. Hoje sua motivação é dinheiro, é fama, é status. Cadê os meus irmãos que o maior motivo deles em servir a Jesus é Jesus? Jesus manda eu te dizer, não perca a sua essência, não mude seu maior motivo. Que Jesus volte para o seu coração, que Jesus volte para a sua mente. Vou simplificar ainda mais. Que Jesus volte para o seu dia a dia, que a oração volte para o seu dia a dia, que a meditação da palavra volte para o seu dia a dia, que o fogo do Espírito volte para o seu dia a dia e você volte a ser um cristão avivado, cheio da presença de Deus,
Que seu maior motivo em servir a Cristo não seja um pastor, não seja uma igreja, não seja dinheiro, não seja fama, não seja status, que seja o Jesus que foi até o fim por você, o Jesus crucificado que morreu por você, provou que te ama. Recebe essa palavra. Seu maior motivo em servir a Jesus tem que ser Jesus. Oh, glória! Esqueci a toalhinha, ó. Tô na roça. Aí tem que limpar com a mão mesmo. Improvisar. Bora pra riba. E dentro desse pensamento desses missionários, o que eles iam fazer? Missão. Iam pregar Jesus. A palavra pura e simples, do jeito que ela é. E ensinar para as pessoas a como se parecer com Jesus. E aí, os apóstolos, eles mostravam uma vida que era parecida com Jesus. E aí eles ganhavam essas pessoas. E essas pessoas se tornavam missionárias. E esses missionários acabavam também ganhando mais pessoas para Jesus. E aí eles se tornavam uma extensão. O cristianismo chegava mais longe e mais pessoas iam se tornando cristãs, ou seja, pequenos cristos. Se pareciam tanto com Jesus que se tornavam pequenos cristos. E se alguém perguntasse para esse missionário ou para esses missionários: ei, quantas pessoas são a extensão do cristianismo que vocês carregam? Eles poderiam apontar: ó, eu deixei um em tal canto, deixei mais 10 em tal canto, que ainda permanece crente. Conhece fulano de tal? Se entregou a Jesus também. Tá lá, é uma extensão do cristianismo que eu carrego. Vou fazer uma pergunta para você que está me vendo, está me ouvindo. Como cristão, quantas pessoas são a extensão do cristianismo que você carrega? Quantas pessoas hoje servem a Jesus por causa que conheceu Jesus através da sua vida? Quantas pessoas você discipulou? Quantas pessoas você ajudou a conhecer Jesus? Quantas pessoas hoje aumentaram o período de oração porque viram quão apaixonado você é pela oração? Quantas pessoas aumentaram o período de leitura e meditação bíblica porque viram que você é apaixonado pela leitura e pela meditação bíblica? Isso me preocupa. Sabe por que me preocupa? Eu vou falar por quê. Porque se a igreja é missionária, primeiro, por que se investe tão pouco em missões e por que somos tão negligentes com missões? Por que estamos tão estagnados com respeito a discipulado? Por que estamos tão estagnados com respeito a desenvolvimento espiritual? Por quê? Quantos itinerantes, quantas pessoas são a extensão do cristianismo que carregamos? A nossa vida, a nossa essência é missões. Recebe essa outra direção de Deus. Que a partir de hoje você se desperte para falar mais de Jesus. Que a partir de hoje você se desperte para se parecer mais com Jesus. Que a partir de hoje você se desperte para tomar consciência de que se não tem ninguém na terra que conheceu Jesus através de você,
que serve a Jesus através de você, provavelmente você não vai para o céu que diz que vai. Provavelmente você não ame Jesus como diz que ama. Reflita nisso, que isso é perigoso para sua alma. Que a partir de hoje Jesus te levante como missionário. Que a partir de hoje Jesus te ajude a se parecer mais com Ele, falar mais dele para as pessoas, mas não só falar dele, mas falar também com Ele. Porque pelo seu nome saíram. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Bora pra cima. Seja fonte. Reserve tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.